Olá, estamos de volta! Seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de 2022. Dá um oi aí, Matilda. Oi, galera! Estou aqui porque quando a minha mãe cruza as pernas, eu automaticamente apareço ao lado dela, né? Desculpa, pode dormir. Esse é o nosso primeiro vídeo e nada mais justo do que compartilhar com vocês a grande aventura que virou a nossa viagem de férias. Se você me segue lá no Instagram, @lutsferreira, você já viu o que aconteceu. Se não, minha amiga, senta aí, deixa eu contar o que rolou na nossa viagem para o México. A gente programou essa viagem mais ou menos em agosto do ano passado. As passagens foram compradas nessa época, aí depois eu sempre sigo a mesma lógica para programar uma viagem, assim. Eu fico namorando o destino, penso, compro as passagens e com as datas eu vou pesquisando hotéis diferentes. Então, em agosto do ano passado, compramos as passagens, a gente estava vivendo um momento de pandemia em que tudo estava começando a melhorar por aqui, então eu imaginei que em dezembro estaria ainda melhor com o avanço da vacinação. Não estava errada, não é verdade? Realmente as coisas foram melhorando. Ano passado muita gente teve um Natal, né, com um pouco mais de normalidade do que no ano anterior. Tudo bem, neném? E aí a gente viajou no dia 26 de dezembro, então passou o Natal, a gente já estava com as malas prontas e fomos para o México. A gente escolheu o México porque é um lugar que tem muitas opções diferentes de hotéis. O mar é muito, muito bonito, né, gente? O Mar do Caribe, aquele mar azulzinho maravilhoso. E a gente tem a opção de chegar com um voo mais próximo para nós, porque a gente mora em Belo Horizonte e a Copa Airlines tem um voo que a gente teria só uma escala. Então, como a gente não ia precisar fazer mais escalas, né, pensando em termos de pandemia, nos pareceu uma boa ideia de destino. Além do mais, se vocês acompanham esse canal há mais tempo, México foi o primeiro lugar que a gente viajou com a Bia quando ela tinha apenas 5 meses. A gente fez um trabalho para uma rede de resorts de lá. Então é um lugar que a gente gosta muito, desde que ela era pequenininha. E a gente queria voltar com ela, né, um pouco mais velha, para a gente aproveitar tudo aquilo que o destino tem para oferecer. Oi, bebê! Tá animado porque você vai pra praia? E claro, all inclusive. Então, vamos lá. Vamos falar de planejamento de viagens para a região de Riviera Maya, né? Que engloba ali Cancún, Playa del Carmen, Tulum, um pouco mais distante. É uma região que tem muitos resorts. Muitos all-inclusive, ou seja, que tá tudo incluído na sua tarifa, né? Você não precisa pagar nada além da tarifa do hotel. Outros não, enfim, tem muitas opções de hospedagem. E aí, o que a gente fez? É uma coisa que acho que foi a primeira vez que eu fiz isso foi na minha viagem com a Carol, em 2017, para Nova York, que a gente trocou de hotel no meio da viagem. E em se tratando de all inclusive, eu acho que essa é uma ótima ideia, porque você enjoa da comida, você enjoa, tipo, dos lugares, independentemente, assim, tipo, do tamanho do resort. O primeiro resort que a gente escolheu ele por conta das atrações para criança. Então, ele era o resort da Bia. Ele tinha um cenote que tinha vários animais silvestres, selvagens? Qual que é o certo? Os dois. Selvagens, porque eram selvagens. A gente viu o macaco estrela, a gente viu... Um cervo. A Bia ficou alucinada. Logo no primeiro dia, então ela já chegou amando o lugar. Coatis. E aí tinha também uma área grande para criança, tipo, tinha uma piscina enorme, uma área familiar. E várias atrações voltadas para criança. Muito bom para criança foi o Ocean Paradise, mas o que eu estava dizendo independente do tamanho, e o Ocean Paradise é um ótimo exemplo de um grande resort. Ele é enorme. São muitos prédios de 4 andares, muitos apartamentos, e por isso também muitas opções do que você vai fazer e de onde você pode fazer as suas refeições, que estão todas incluídas. Então, se não me engano, são 6 ou 7 restaurantes diferentes, mas não tem jeito, assim, o tempero do resort, digamos assim, é o mesmo.
Então, depois de alguns dias, você acaba enjoando, né? Ainda mais que a gente foi para ficar só dentro do hotel, a gente ainda não achou que era momento de ficar fazendo passeio, pegando, né, coisa com tour, com outras pessoas e tal. A gente achou uma boa ideia mudar de resort e a gente fez isso. Então, a gente ficou metade do tempo nesse resort e a outra metade do tempo a gente ficou no resort mais próximo de Cancún, o Dreams Natura, que é um resort um pouco menor e com uma característica bem diferente do Ocean Paradise. Por quê? O primeiro, ele é mais horizontal, mais espalhado, assim. O contador de passos do relógio ficou louco. Você andava pra caramba para chegar na praia. Tinha opção de você andar naqueles carrinhos de golfe. Muito espaço, você andava o dia inteiro. É isso. Já o Dreams Natura, ele é daqueles resorts mais verticais, ou seja, os prédios são mais altos, se não me engano são 8 andares, e são vários blocos diferentes, e no meio dessa construção fica ali a área de lazer do resort. Então as piscinas, a praia, os restaurantes, enfim. Uma coisa muito legal do Dreams Natura, que foi o segundo resort que a gente ficou, era a área de parque aquático. Então, ele tinha um toboágua muito legal, uma tirolesa gigante que dava a volta inteira na área de piscina, passava meio que em cima da praia, não passava? Você foi, não foi? Não passava na praia não, mas ele dava uma volta grande, cara. É bem grande assim a tirolesa. A gente gostou mais da alimentação do segundo resort. Bem mais. Na verdade, acho que a gente gostou bem mais de tudo no segundo resort. Foi. Mas, obviamente, o preço também é comparável. Então, se você for fazer algo parecido na sua viagem, eu acho que é legal você pensar na sua escolha. Começa com um resort que te agrade um pouco menos e que seja mais econômico. E depois você vai para o resort que você acha que é, né, aquele chuchuzinho. Porque, né, só melhora. Essa é a dica. Não mexe, ele tá vindo. 2, 3. Vai, amor, confio em você. 1, 2, 3. Você viu? Vamos lá, vamos ver se o papai consegue. 2. Bom, então a gente foi com a Copa Airlines, paramos no Panamá. A nossa escala no Panamá era de mais ou menos 3 horas, 4 horas por aí. E o voo saía daqui um pouco depois da meia-noite. Então a gente chegou lá mais ou menos no horário do café da manhã, são 6h30 de voo. Então a gente chegou, foi até a praça de alimentação. Lá, todo mundo seguindo os protocolos adotados, que não são diferentes do Brasil, pelo menos dentro do aeroporto. Então, as mesas tinham marcação de distanciamento, todo mundo obrigado a usar máscara o tempo inteiro. As coisas também de restaurante estavam adaptadas, então, sabe, não tinha self-service de nada, enfim. A gente tomou um café da manhã e logo em seguida a gente embarcou no nosso voo para Cancún. Como é voar na pandemia, né? Um voo internacional na pandemia. O primeiro voo foi um voo à noite, então é um tipo de voo que eu acho mais tranquilo. Por quê? A maioria das pessoas entra e dorme, ainda mais porque o voo saía daqui depois da meia-noite, todo mundo cansado. No nosso caso, então, que foi pouco depois do Natal, acho que as pessoas mais cansadas ainda. Bibi apagou, eu acordei ela quando a gente chegou no Panamá. Eu também dormi muito bem a noite inteira, o Léo também. Obviamente, todo mundo de máscara. Nessa hora do avião, a gente usou PFF, aquela máscara Aura da 3M, que vocês já me viram usando algumas vezes lá no Instagram, que é aquela que tem até uma espuminha assim para ficar mais confortável. A Bia usou a PFF infantil que prende na orelha, que é um modelo que ela já tá bem habituada a usar, e dormimos de máscara, gente. Não, assim, eu acho que a gente já tá tão habituado com máscara que, assim, dormir no avião é confortável? Não. Então, é só mais uma coisinha, eu não acho que influencia em nada. E o outro voo já era um pouco diferente, porque era um voo mais ou menos no horário do almoço, serviu lanchinho no voo, tinha os bonitos que não queria ficar de máscara. Eu chamei, inclusive, a comissária várias vezes para ela chamar atenção, né? Falar com as pessoas que estavam sentadas na nossa frente, porque era um casal, sabe, gente com máscara frouxa? Tem coisa mais chata do que gente com máscara frouxa? Porque a pessoa finge que ela se importa, mas é mentira. Ela usa uma máscara frouxa
pra ficar o tempo inteiro o negócio caindo. E aí, assim, chegou uma hora que eu desisti de ficar chamando a comissária e, sei lá, aceitei. E aí é um voo que as pessoas costumam comer e tal. A gente tomou café no aeroporto para evitar de comer no avião, que é um espaço fechado, e a ideia era chegar no hotel e almoçar logo em seguida. E deu super certo. A gente fez exatamente isso, chegamos no hotel, comemos, e não nos alimentamos nesse voo do Panamá para Cancún, que é mais ou menos 2h30. Um voo relativamente curto, realmente não precisava. Pra gente ir do aeroporto pro resort, entre resorts e depois da nossa última hospedagem pro aeroporto, eu já tinha contratado antecipadamente um transfer. Um detalhe importante para você que está planejando a sua viagem para Cancún é que não existe isso de chegar no aeroporto e pegar um táxi. Você sabia disso? Não existe? Não pode fazer isso lá. Não sei porquê, o lobby da galera do transfer deve ser fortíssimo, mas de qualquer forma, eu gosto de viajar tendo a segurança de que, sabe assim, eu vou chegar no aeroporto e vai ter alguém para me levar onde eu preciso ir. Você não tem nem que tomar uma decisão. Já sei o preço, já paguei, tem uma pessoa com a plaquinha e é isso. Então a gente chegou, nosso transfer estava lá, fomos até o hotel. Transfer, ele foi longo, foi mais ou menos uns 40 minutos, estava com bastante trânsito no dia, tinha tido um acidente, uma coisa assim, né? E a gente escolheu um resort que era mais distante. O transfer que a gente fez entre hotéis durou mais ou menos meia hora e também já estava previamente contratado, então estava todo mundo lá no horário certinho. E a mesma coisa na hora de voltar. Um detalhe importante é que pegamos Covid na viagem e por isso eu tive que mudar essa data do último transfer. Mas deu tudo certo, eles tinham disponibilidade e a gente conseguiu. Bom, então eu já falei de tudo que aconteceu conforme a gente esperava, né? Contei dos hotéis que a gente escolheu, o que a gente gostou mais em cada um deles. E aí, gente, que a gente pegou Covid na viagem. Para voltar para o Brasil de uma viagem internacional, em janeiro de 2022, que é quando essa viagem aconteceu, os requisitos para o brasileiro entrar era uma declaração da Anvisa, que te pergunta algumas coisas de saúde, se você teve sintomas, por onde você passou, e um teste negativo para Covid. O teste podia ser PCR ou o teste de antígeno. Isso muda o tempo inteiro, então é importante que você cheque isso se você pretende viajar nos próximos meses. Então, 24 horas antes do nosso voo, aliás, um pouco menos de 24 horas antes, eu tinha também já agendado o nosso teste num laboratório, que eu pesquisei na internet, achei o laboratório, achei um lugar perto do hotel e marquei pra gente ir lá. Esse era o prazo que a Anvisa determinava durante a nossa viagem. Também é importante que você cheque isso, né, na versão atualizada, se você for viajar. E aí a gente fez o teste e seguimos curtindo o nosso último dia da viagem, aproveitando para fazer as malas, comprei souvenir, né, lembrancinha. E aí, à noite, eu estava preenchendo lá os documentos da Anvisa, tem que ser um para cada passageiro, então demora. Malas prontas, naquela vibe assim, vou deixar aquela necessaire para fora, porque vai ser a última coisa que eu vou usar amanhã. Chegou o resultado do teste no meu e-mail. O resultado demorou umas 6 horas para ficar pronto nesse dia e ele veio positivo. O meu e o do Léo. Em janeiro de 2022, não era necessário que crianças na idade da Bia fizessem o teste para entrar no Brasil. Bastava ela estar acompanhada de 2 adultos que tivessem feito o teste e dado negativo. Então a gente não fez o teste na Bia nesse dia, mas nós dois testamos positivo. Ou seja, a gente não podia voltar para casa. E aí, depois de uns 10 minutos meio que olhando pro teste e assim, sem saber por onde começar... A gente tava tomando um vinho nesse dia, tá todo mundo arrumando relé. A gente tinha pedido serviço de quarto, sabe assim, pra arrumar as coisas, tava jantando. Eu não fiquei desesperada, porque obviamente, quem tá disposto a viajar num momento como esse, e aqui eu vou fazer um parênteses, pra você, querido amigo perfeito, querido amigo que, assim, nunca considerou viajar nesse momento, não é para você que eu tô fazendo esse vídeo. Então, a gente já sabia que essa era uma possibilidade, apesar de estarmos nós dois vacinados, né? Antes da gente sair do Brasil, não havia ainda autorização para vacina em criança. Eu com 3 doses, por conta da minha questão de saúde, né? Eu me encaixo no grupo de imunossuprimidos. O Léo com 2 doses, por conta da idade.
viajamos vacinados, tranquilos, antes da Ômicron. Enquanto a gente estava lá, a Ômicron começou a bombar e a gente começou a ver, tipo, muita gente começando a testar positivo. Vocês devem se lembrar, assim, pouco depois do Réveillon, eu ficava vendo meu Twitter, toda hora alguém falava alguma coisa. Eu não fiquei nervosa, mas eu fiquei meio paralisada. Já o Léo... O Léo teve um mini... O Léo surtou um pouquinho. É. Eu tive um piriri porque eu surtei. De nervoso. De nervoso. É que, assim, é aquilo, você tem que mudar os seus planos muito rápido e eu acho que essa é a maior lição para quem quiser viajar nesse momento de incertezas, de pandemia, de variantes e tal. E também eu acho que talvez você tenha surtado, porque querendo ou não, quem faz essa parte de planejamento de viagem aqui em casa sou eu, né? Então, assim, eu já tinha pensado, se a gente... ficar preso no México, como é que vai ser? Obviamente eu estava totalmente enganada de como é que ia ser, né? Quando a gente quer viajar, a gente inventa uns rolês e tal. Aí o que a gente fez? Primeira coisa foi ligar para a companhia aérea e cancelar o voo. Eu tinha comprado um voo que permitia alteração, já sabendo, obviamente, dessa possibilidade. Então, quando você vai comprar o voo, sempre tem a opção mais baratinha de todas, que você, no caso dessa companhia aérea, não pode nem marcar assento, acho que mala não tem, e você não pode desmarcar sua passagem. Tipo, se você desmarcar, perdeu. Eu comprei uma tarifa mais cara para eu poder remarcar caso fosse necessário. Então a primeira coisa foi ligar para a companhia aérea e avisar que a gente não iria no voo, que seria no dia seguinte, 11 da manhã, porque a gente estava com Covid. Depois disso, a gente começou a pensar em como que a gente ia fazer para ficar isolado e a gente acabou indo para um apartamento lá no México para a gente poder cozinhar e não ter contato com ninguém de fora. Então, a gente foi para o apartamento, compramos as coisas de supermercado e a gente ficou isolado num apartamento de 2 quartos, e naquela expectativa de quando será que vai dar negativo. Depois que o teste veio positivo, eu comecei a sentir algumas coisas. Tipo, eu tive uma noite muito ruim de sono. E enquanto eu tava lá, eu achei que era tipo da ansiedade, do nervoso e tal. Mas depois eu entendi que não. Eu passei muito calor à noite, eu ficava suando, sabe? Eu tirava o cobertor assim e, sabe, botava a perna pra fora pra ver se refrescava. Eu tava suando. E aí no dia seguinte acordei mal, comecei a ficar meio enjoada. E aí comecei a lembrar que nos dias anteriores eu tava meio assim com comida, eu não tava gostando direito das comidas. Inclusive, o tal do jantar que a gente pediu no hotel, eu virei pra lá e falei, nossa, o serviço de quarto aqui é horrível, que comida ruim, não gostei, né? Não comi direito. Lembrei que eu tive, uns dias antes, uma crise de alergia, minha pele começou a ficar vermelhinha. Eu pensei, nossa, aquela alergia que eu tinha de protetor solar tá voltando, né? Que coisa! Eu já tive alergia a protetor solar quando eu era mais nova e era exatamente a mesma coisa. E foi um dia que a gente ficou muito tempo no sol, então eu apliquei muito protetor solar nesse dia, né? A neura de me queimar. E aí eu comecei a ficar meio empoladinha, tomei um antialérgico nesse dia. E aí, gente, eu comecei a ligar as coisas e eu fui entender que, na verdade, eu já tava começando a sentir alguns sintomas que depois a gente foi lendo, né? À medida que foram saindo mais informações sobre a Ômicron, que eles são comuns nessa variante e não eram tão comuns na outra. E eu acho que isso já era a Covid começando a manifestar em mim. Então, sintomas que eu senti ao longo de todo o rolê. A primeira coisa foi essa, tipo uma alergia. A minha mão, o meu pé, assim, um pedaço do meu pé e um pouco aqui, assim, no colo, umas mini bolinhas vermelhinhas, assim, que coçavam. Tive isso. Depois veio essa náusea, esse enjoo de achar as coisas estranhas e ruins e, sabe, um mal-estar, assim, era igualzinho quando eu tava grávida, no primeiro trimestre, assim, eu até tive bem pouco disso na gravidez, e uma alteração no paladar. Não é que eu não sentia gosto, mas a comida era ruim, não importava o que fosse, sabe, assim, tudo tinha um gosto ruim, a comida não era gostosa. Depois disso, eu comecei a ter um pouco de nariz escorrendo e começou a tosse. E esses foram os sintomas. Teve mais algum? Seu não. Ah, diarreia. Diarreia. Então, ó, vamos lá. Náusea, diarreia, como é que chama? Prurido, não é? Prurido. Prurido. Na mão, colo e pés.
tosse e nariz escorrendo. O Léo teve sintomas mais leves, a gente até achou estranho, assim, no início, o teste dele, mas depois ele teve um pouco de tosse, né, amor? Uhum. E a Bia, ela teve... E piriri também. E o Léo também teve piriri, diarreia. Principalmente porque eu inventei de tomar vinho lá no terceiro dia, assim. E a Bia teve perda de apetite, fadiga e tosse. Os sintomas da Bia foram agudos por 2 dias. Depois, ela ficou tipo Zero bala. Zero bala. E foi difícil porque como eu e o Léo... eu também tive fadiga. Por 1 ou 2 dias, né, amor? Depois que a gente já tava isolado. Num dia depois do meu piriri, eu tive fadiga também. O Léo também teve fadiga. Bom, esses foram os sintomas. E aí, o que a gente fez enquanto a gente estava isolado? Eu procurei fazer a comida o mais saudável possível. Então, eu fazia mingau, comia fruta, fiz canja, tentei me alimentar bem, né, e comer coisas que eu sei que eram saudáveis e que eram fáceis do meu corpo digerir, porque principalmente como eu tava com náusea e diarreia, eu entendi que o meu sistema gastrointestinal, ele tava ali sofrendo, e isso é um sintoma da Ômicron, né, que depois começou a sair mais informação sobre isso. Depois de mais ou menos 5 dias, eu já estava melhor, o Léo já estava ótimo, a Bia já estava ótima há muito tempo, enlouquecendo, presa dentro do apartamento. E aí a gente foi testar de novo. Nesse segundo teste, o Léo deu negativo e eu continuei positiva. Falei, bom, então vamos continuar isolados. E aí eu falei, eu vou esperar mais um dia e fazer o teste de novo, porque como eu já estava praticamente sem sintoma, a médica com quem a gente conversou, daqui do Brasil, falou que era esse o prazo. Então, pelo menos 5 dias, se tiver passado os sintomas, testa. Se não der negativo, espera dar 7 e testa. E foi exatamente o que a gente fez. A gente seguiu as instruções dos nossos médicos aqui do Brasil que conversaram com a gente por WhatsApp. A única instrução sobre remédio foi que se a gente tivesse febre, a gente poderia tomar um remédio específico que ela me prescreveu e, obviamente, né, se algum sintoma mais agudo, procurar o atendimento médico. Importante dizer que, como a gente viajou em época de pandemia, eu levei uma mini farmácia dentro da mala. Eu tinha termômetro, oxímetro, todos os remédios para dor, febre, gripe, eu tinha vitamina. Tudo. Tudo. Antibiótico de largo espectro. Tudo. Antes de ir, eu fui até a pediatra da Bia, pedi uma receita de tipo assim... O que você acha que a gente deve levar? Ela deu, eu comprei na farmácia, levei. E eu também levei aquelas coisas que a gente já estava mais habituado a usar. Então, por exemplo, foi muito bom ter um oxímetro por perto, né? Porque por mais que a gente não tenha sentido falta de ar, dor e nem tivemos febre, nenhum dos 3, a gente tinha ali um oxímetro que dava uma tranquilizada, sabe? A mesma coisa o termômetro, né? A gente, será que eu tô quente? Sei lá. Aí media e ficava todo mundo tranquilo. Então, 7 dias depois, a gente testou negativo. Nesse momento, a gente mudou de apartamento. Olha, gente, esse é o apartamento que a gente ficou agora por último. Um Airbnb na praia. Né, filha? Eles têm 2 andares. Lá embaixo tem cozinha, sala, uma cozinha super equipada, na verdade. Aqui é o banheiro. Ó. Pra lá a gente vai pra cozinha, já tá tudo apagado, arrumado, e o Léo já tá inclusive levando as malas embora. Será que a gente quer ir embora? A gente foi pra um apartamento de frente pro mar, então dava uma sensação mais, né, sei lá, de liberdade, talvez. De viagem, porque o outro a gente tava preso num mini apartamento. O outro apartamento era todo cinza, até ok, mas assim... Era um apartamento do Covid, assim. A gente não tinha nada pra fazer, a gente ficava meio que preso mesmo. A internet era ótima. A internet era ótima, que bom. Então a gente foi pra esse outro apartamento e aí o Léo e a Bia até foram na praia. Eu fiquei mais quieta dentro de casa porque, sei lá, o teste deu negativo, mas eu fiquei meio assim. E aí
começamos a arrumar os trâmites para conseguir voltar para o Brasil. Eu queria voltar para casa o mais rápido possível, porque essa sensação de você estar, tipo, trancado para fora, sabe assim? Sabe quando você chega em casa e você esqueceu a chave? E aí você tá fora da sua casa e não tem como entrar na sua casa? É mais ou menos isso. Então a gente tava trancado para fora do Brasil, sem poder, né, estar perto da nossa família, sem poder... quê? Uma coisa importantíssima que você não falou, amor. O quê? A lavanderia do prédio, cara. Ah, meu Deus. Gente, a gente tinha roupas limpas e cheirosas no final da viagem. Então assim, chegou nesse final, lavamos roupa, a gente fazia comidinha e fomos tentar voltar para o Brasil. Então, queria voltar o mais rápido possível. Liguei para a companhia aérea, falei, olá, companhia aérea, sabe aquela passagem que eu podia remarcar? Quero remarcar para amanhã, que eu vi aqui no site de vocês que tem uma disponibilidade. Não, senhora, não temos essa disponibilidade. A gente tem disponibilidade para daqui a 4 dias. Como assim, companhia aérea? Estou vendo aqui no site de vocês que tem a disponibilidade. Exatamente o voo que eu ia fazer há uns dias atrás, eu tive que cancelar. Eu quero ir nele, eu quero voltar logo. Eu não quero ficar mais 4 dias aqui, pagar mais 4 dias de hospedagem, mais 4 dias de comida. Não, senhora, só temos para daqui a 4 dias. Então tá, então me marca para daqui a 4 dias. Aí a gente ficou pensando se a gente deveria, né? Tipo assim, a gente tá aqui, esse apartamento é legal. Não. A gente só quer voltar para casa mesmo, a gente vai acabar gastando mais dinheiro ainda. E aí resolvi entrar no site e comprar a passagem pro dia seguinte, já pedindo o contatinho do advogado que a minha irmã ganhou umas causas contra a companhia aérea alguns anos atrás. Porque, teoricamente, né, se existe disponibilidade, eu poderia viajar pagando a diferença tarifária, obviamente, essa era a condição da tarifa que eu comprei, mas eles não me ofereceram e, no entanto, eu consegui comprar. Comprei, a gente voltou para o Brasil e aí, só para dar o desfecho da história da companhia aérea, eu fui orientada por esse advogado a entrar num site que fica a dica, consumidor.gov.br, que é tipo um Reclame Aqui oficial e que, de acordo com as minhas DMs que vocês contaram para mim, mesmo antes de você entrar com uma ação, né, desse tipo, é recomendado que você faça a reclamação lá primeiro, para você usar isso como prova no seu processo. Você, advogada que está vendo esse vídeo, me conta aqui embaixo se eu falei certa informação. Eu recomendo que você procure um bom profissional caso isso aconteça com vocês. Caso eu entrei nesse site, reclamei, botei prints. Protocolos. Todos os protocolos de atendimento, aquela chatice, fiquei horas preenchendo o negócio e mandei. Depois de uma semana, eu recebi a resposta falando que eu vou ser reembolsada com o valor que eu paguei originalmente na minha tarifa, ou seja, eu vou pagar só a diferença tarifária mesmo, que é o justo. Então, fica a dica para você desse site. Finalmente liberados para voltar. Agora você queria ficar mais, né? Agora que a gente arrumou esse apartamento legal, que a gente pode sair um pouco. Finalmente liberados para voltar pro Brasil, mas confesso que assim, isso aqui eu vou sentir muita falta, gente, eu amo meu mar. Mas ficamos muito felizes que finalmente tá todo mundo bem, que não passamos nenhum perrengue mais sério aqui. A gente teve muita sorte, vocês sabem que a gente levou essa pandemia muito a sério aqui em casa e a gente continua levando. E é isso, né, galera? Fica aí a nossa lição, espero que vocês aprendam alguma coisa com esse rolê todo que aconteceu com a gente. Agora eu não vejo a hora de tomar a minha 4ª dose da vacina, de vacinar a Beatriz, porque... Eu tomar minha 3ª. Léo tomar a 3ª e é isso aí. Bora vacinar porque, né? É bom, viu? Funciona. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima.